Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Gabriel Cortez e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal lindo e maravilhoso. Primeiramente eu queria começar esse vídeo pedindo desculpas pela demora, mas fiquem tranquilos que eu prometo que o próximo vídeo ele não vai demorar mais um semestre inteiro para ser lançado. Desculpas entre aspas, né, porque eu também não sou empregado de vocês. Mas e aí, tudo bem? Vocês estão tranquilos? Aproveitaram bastante as férias? Bom, eu aproveitei bastante as férias porque eu fui para um lugar muito especial. O chapéu aqui na minha cabeça já é uma dica. E também a roupa já deixa bem claro. Sim, meus amigos, eu fui para a Disney. Eu fui para o Walt Disney World. Eu estava em Orlando. Quem me acompanhou lá no Instagram, né, viu que eu tava passando pelos parques, né? Não só a Disney, mas também a Universal, pelo SeaWorld, Busch Gardens. Enfim, eu tava dando um rolê lá em Orlando, junto, né, com uma agência de viagem e junto com os meus amigos da escola. Mas acontece que, tipo assim, essa não é a primeira vez que eu fui pra lá. Nem a segunda. Essa é a terceira vez que eu fui pra Disney. Sim, vocês não ouviram errado. Eu já fui pra Disney mais de 3 vezes. O quê? E de tantas vezes que eu já visitei esses parques e esse local, eu já comecei, né, a separar e analisar com mais atenção, né, algumas atrações. Porque tem atrações que eu já fui mais de 2 ou 3 ou 4 vezes, se duvidar. Então, né, tem algumas atrações em que eu comecei a analisar com mais calma e separar, né, as que eu considero que são as melhores das que são horríveis. Então, hoje, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lista e separar e ranquear cada uma das atrações da Disney. Óbvio que não vão ser todas, porque os parques eles têm muitas atrações, né? Tem muitas montanhas russas, simuladores e tudo mais. Então, vão ser apenas das que eu fui, né? Dessas 3 vezes eu vou analisar cada uma das atrações que eu fui. E quando eu digo atrações, né? Eu me refiro a montanhas russas, a simuladores, a apresentações e afins. Ou seja, todas essas coisas de entretenimento que os parques oferecem. No caso, né? Vão ser os parques da Disney, os parques da Universal, o SeaWorld e o Busch Gardens. Eu sei que o Busch Gardens ele não fica necessariamente em Orlando, mas ele fica em Tampa, que é uma cidade próxima de Orlando. Então, mas a gente ainda visitou, então ele vai entrar aqui no vídeo também. Mas, né, antes da gente começar de fato a ranquear essas atrações, eu queria, né, pedir que vocês deixassem o like, se inscrevessem no canal e ativassem o sininho para vocês não perderem quando sair vídeo novo. Então, é isso, agora que eu já dei, né, todos os avisos que eu tinha pra dar, vamos direto pro vídeo em si. Vamos, né, começar a lista. Ah, vamos nessa! Bom, gente, então, já estou aqui com a tier list, né, já aberta. Lembrando que essa tier list, ela não foi criada por mim, né, não fui eu que criei essas coisas aqui. Quem fez foi outra pessoa. Tudo que eu fiz apenas foi editar, né, os rankings e também colocar, né, algumas atrações aqui que eu fui e que estavam faltando aqui. Como eu falei, eu não fui em todas, né, até porque é impossível ir em todas as atrações de todos os parques. Então, pelo menos separei, né, todas as atrações que eu já fui de cada parque aqui. Aí, as categorias aqui, perfeito, ótimo, bom, o médio, preciso ir novamente e o não fui. O perfeito, né, são para aquelas atrações que eu considero perfeitas, sabe? Que são maravilhosas, que eu adoro, que eu amo de paixão. Já o ótimo é para aquela categoria das atrações que eu acho que são ótimas, sabe? Elas são incríveis, elas são espetaculares, mas elas não chegam a ser perfeitas. O bom são para aquelas atrações que são boas, né? Que, tipo, elas não são horríveis, mas elas também não são incríveis, maravilhosas. É uma atração que, tipo assim, pelo menos da primeira vez que você vai, vale a pena. O médio é já para aquelas atrações que já são bem medianas, sabe? Que não atendem muitas expectativas, sabe? Que são bem meia boca. O preciso novamente, eu criei essa categoria por um simples motivo. Eu falei, né, que eu já fui pra Disney 3 vezes. As 2 primeiras foi quando eu era muito pequeno, mas tipo, muito pequeno mesmo. Então, né, vão ter muitas atrações aqui, né, que eu já fui há bastante tempo e que eu não me lembro muito, sabe? Que tipo, eu fui uma vez e que eu não me lembro, né, muito direito em relação a essas atrações. Então, seriam atrações que eu precisaria ir novamente, né, numa próxima vez que eu for pra Disney, pra ter uma nova opinião. E eu não fui, né, dessas atrações todas que eu não fui, que eu não experienciei. Vamos primeiro pela Disney, começando pelo Magic Kingdom, que é o parque principal, né, que tem o grande castelo da Cinderela. Aí nós temos, né, a atração
do Tron, né? A montanha-russa do Tron. Eu acho ela uma montanha-russa muito boa. Ela é excelente, na minha opinião. Eu deixo ela no ótimo. Porque o grande problema, assim, dela, que eu diria, é a fila. E também o fato de que o brinquedo, ele é muito curto, sabe? É uma atração muito legal, muito divertida, irada. Mas ela é muito curta, sabe? Muito curta mesmo. Aí ela entra no ótimo justamente por esse motivo. Porque eu acho que ela poderia durar um pouco mais. Depois nós temos a montanha-russa dos 7 anões. Essa é uma outra atração que eu acho muito legal. Vale muito a pena ir e conhecer. Ela não é muito radical igual a do Tron. Mas ela ainda é uma ótima montanha-russa. Linda, cara. Linda de se ver, de se experienciar. Aí eu acho que ela entra no bom. Space Mountain. Eu diria que ela é um pouco parecida com a do Tron, com a única diferença de que ela é toda fechada. Eu diria até que ela é um pouco melhor do que a do Tron, porque a Space Mountain, ela já é um pouco mais longa. Eu senti que o passeio, ele demora um pouco mais. Eu diria que eu prefiro mais montanhas-russas fechadas do que montanhas-russas abertas. Mas, tipo, eu acho que em nível de adrenalina, a Tron ainda tá superior. Mas em termos de tempo, eu diria que é a Space Mountain. Aí o próximo é Buzz Lightyear Space Ranger Spin. Essa atração, né, eu acho que da segunda vez em que eu fui pra Disney. Ela basicamente é um shooter. Ela é uma atração, né, de você ficar atirando nos alvos. Só que, né, com a temática do Buzz Lightyear. Minha recordação sobre essa atração é bem amena. Eu não me lembro de muita coisa dela. Mas, tipo, eu me lembro que da vez em que eu fui, eu achei uma atração, né, boa. Porque não é uma montanha-russa, é um brinquedo. Ela é bem devagarzinho. Eu acho ela relaxante, bem de boa. Tipo, ela talvez entraria aqui. Mas eu acho que eu ainda tenho, né, recordações o suficiente pra colocar ainda no bom. Continuando com o Magic Kingdom, nós temos a Haunted Mansion, a mansão mal assombrada. Ela é parecida com essa do Buzz Lightyear, onde o carrinho ele vai se movendo, mas tipo, é uma atração que é bem calma, bem tranquila. Tranquila não diria, né? Porque tem uma temática de terror, né? Então, não sei se diria tranquila. Mas é uma atração boa. As projeções eu acho que elas são excelentes, elas são muito boas. Eu não sei se eu deixo no ótimo. Tipo, eu acho que eu não sei se eu deixaria no ótimo, porque, tipo, é uma atração que é bem icônica. Ela também tá em vários parques da Disney. Acho que por isso talvez ela entre bem próximo do ótimo. Será que eu deixo no ótimo mesmo? Ah, lembrei agora. Quando eu fui, o carrinho quebrou. Então acho que por isso ela já desce um ponto. E porque, tipo, apesar de ser mansão mal assombrada, ela não é uma atração assim que, dá um medo. Eu, particularmente, eu não senti medo assim dela. Eu achei ela uma atração bem legal. Então acho que ela entra no bom por causa disso. Aí depois nós temos o Piratas do Caribe. Assim como o último, né, que eu falei, é uma outra atração que é bem icônica. Não apenas, né, pelo fato de estar também em outros parques da Disney, mas também porque ela deu origem, né, a uma franquia de filmes bem famosa, né, que é o próprio Piratas do Caribe. Mas, né, tirando isso de lado e falando da atração em si, eu achei uma atração, né, que é bem legal. Ela é um barco que vai andando, daí, né, vai passando por uma história que é bem legal. Os animatronics, eles são muito bem feitos. Eu diria que eu prefiro ela do que a mansão mal assombrada. E claro, não é uma atração que é super radical, coisa do tipo, mas eu acho uma atração legal, né, de se aproveitar e relaxar. Aí depois nós temos o Mickey's Philhar Magic, que ele é uma atração onde, né, ela simula como se fosse um teatro, onde é uma apresentação que vai passando por vários filmes da Disney, né, tipo a Bela e a Fera, A Pequena Sereia, o Rei Leão, aí vão tocando, né, músicas desses filmes. É uma atração que é bem divertida e também a própria animação, ela é muito boa e utilizada. Talvez entraria no ótimo, porque é uma atração que eu guardo com muito carinho, mas eu sinto que talvez ela não entre, porque, tipo, apesar de eu achar, né, uma atração ótima, analisando, né, ela é boa, porque eu acho que faltava um pouco mais de efeitos. Apesar de eu achar que ela é ótima, eu diria que faltou alguns efeitos a mais, sabe? Eles poderiam, né, ter aproveitado pra colocar mais efeitos que deixariam essa atração talvez bem melhor. Happily Ever After, o show, né, de encerramento do próprio Magic Kingdom, que é o tão icônico show de fogos. Aqui eu realmente não tenho o que dizer, vai pro perfeito sem hesitar. É um show que é lindo do início ao fim, ele é espetacular. Eu adoro essa atração do fundo do meu coração. Eu olhava, né, eu tava vendo esse show junto com meus amigos, eu olhava pro lado, era as meninas chorando, sabe? Tava todo mundo emocionado e eu tava lá só achando aquilo encantador. Eu não chorei, mas é algo lindo de se ver. Aí agora, né, nós vamos para o Epcot. A primeira, né, é a Spaceship Earth. Left the right. Ela, né, é uma atração que é dentro, né, do símbolo do Epcot, que é aquela bola de golfe gigante. Oh,
Bolinha de golfe. Aí, né, a atração que tem dentro é a Spaceship Earth, que é, no caso, como se fosse uma atração, né, que você vai dentro da esfera, né, do Epcot, aí ele vai, né, contando um pouco da história da tecnologia, como é que ela foi avançando conforme o tempo. É uma atração que eu acho legal. Eu não acho que ela é grandes coisas, ela é bem parecida com a Haunted Mansion, só que, né, o que muda é mais o tema. E o que eu acho da hora dessa atração é que ela tem um áudio, né, um áudio que fica conversando com você enquanto você vai andando. E você pode selecionar até o idioma, e dá pra mudar pra português, o que ajuda, né, caso você não saiba muito de inglês. Eu acho uma atração da hora. E também, né, mesmo que você não ache grande coisa, pelo menos você fica no ar-condicionado. E pra eu que fui no verão, é algo que é espetacular. Então ela já entra no bom por causa disso. Aí a próxima atração aqui é o Soarin. O Soarin eu já acho ele melhor, porque ela simula como se fosse um passeio que você faz ao redor do mundo, né, passando por vários lugares diferentes. É muito divertido, eu acho, né, os efeitos muito da hora, são muito legais. A imersão é muito boa, porque você consegue sentir os cheiros, você consegue sentir o vento, a atmosfera. É muito boa essa atração, eu acho muito da hora. Mission Space, que é como se fosse uma atração que ela simula uma viagem ao espaço. Eu já vou ser polêmico, eu não gosto muito dessa atração não. Porque, tipo, apesar de eu achar o conceito interessante, é uma atração que enjoa bastante. Quando eu digo que ela simula um voo ao espaço, ela simula mesmo. Tipo, é muito intensa essa atração. Tipo, acho que na essência é uma atração que talvez seria legal, mas, tipo, a minha experiência com ela não foi nada legal. Não achei uma atração legal. Eu quase passei mal nessa atração. Aí nós temos o Guardiões da Galáxia, né? A montanha russa do Guardiões da Galáxia. Ela vai pro S, não tem o que fazer, ela vai pro perfeito. Eu acho essa atração maravilhosa do início ao fim, porque ela é uma montanha-russa fechada, igual a Space Mountain, mas eu acho que o que faz ela ser melhor em comparação às outras é o fato de que ela é uma montanha-russa que ela é divertida, sabe? Tipo, você vai e se diverte nela. Não necessariamente uma montanha-russa precisa ser super mega rápida, ela precisa ter muitos loops e tal. Não, às vezes uma montanha-russa pode ser prazerosa e divertida. E foi o que eu senti com ela. Ela é uma montanha-russa que é muito divertida. Sem contar o fato, né, de que quando você vai nela, fica tocando alguma música, né, bem antiga, sabe, dos anos 70, dos anos 80. E é muito da hora. Eu adoro essa atração do fundo do meu coração. Acho muito da hora. É, talvez, na minha opinião, a melhor atração dos parques da Disney. Da Disney, especificamente da Disney, ela é a melhor. Aí depois nós temos o Frozen Ever After, que é como se fosse um passeio de barco, bem parecido com o do Piratas do Caribe, só que dessa vez com a temática do Frozen. Eu acho ela uma atração bem legal também. Eu acho ótimo. Eu acho uma atração legal. Uma atração divertida. Porque, assim como Piratas do Caribe, eu acho que os animatrônicos, eles ainda são muito bem feitos. E também a atmosfera da atração, eu acho ela bem legal. Ela é uma atração que, tipo, tá um pouco abaixo do Piratas do Caribe, mas ainda assim acho uma atração legal. Ela entra aqui. Remy's Ratatouille Adventure. Que é a atração do Ratatouille, né? Do Remy. Eu não achei ruim, sabe? Eu sei que algumas pessoas vão dizer que é médio, mas eu achei boa. Acho que o que salva essa atração é mais a própria temática em si. Que eu acho a temática da atração boa. Mas, tipo, eu diria que ela tem alguns pontos que poderiam ser melhores, na minha opinião. Mas ainda eu acho que é uma atração que vale a pena conhecer, né? Aí, né, pra finalizar, nós também temos o Luminous, que é o show de encerramento do Epcot. Ele, né, bem parecido com o do Magic Kingdom, porque ele utiliza, né, fogo de artifício, mas ele acontece num lago. E também o que eu acho da hora dela é porque, além dos fogos, eles também utilizam projeções d'água. Eu não acho que entra no perfeito, eu ainda acho que os fogos do Magic Kingdom ainda conseguem ser melhores, mas o Luminous ainda é muito bonito, é um show que vale muito a pena de ver. Não é tão emocionante quanto o Happily Ever After, mas é tão bom quanto, cara, é tão bom quanto. Aí agora vamos para o Hollywood Studios, o que na minha opinião é o meu parque favorito dos parques da Disney, é o meu parque favorito. Começando justamente com a Rock 'n' Roller Coaster, a montanha-russa do Aerosmith. Eu acho ela uma montanha-russa maravilhosa. Eu acho que foi basicamente o que eu queria que a Tron fosse. A Tron, ela foi ótima, mas a Rock 'n' Roller Coaster, ela foi muito superior em vários aspectos, sabe? Eu achei que ela foi bem mais divertida, ela foi bem mais rápida, muito da hora. Algumas pessoas até podem dizer que ela é curta, e eu acho que de fato ela talvez seja, mas, tipo, não tão curta quanto a Tron. Achei a Tron bem mais curta do que essa. Essa aqui eu acho que ainda, pelo menos, tem a essência de durar um pouquinho mais. Aí agora nós vamos, né, para a Torre do Terror, né? The Twilight Zone Tower of Terror. Que é justamente a atração principal, né, do Hollywood Studios. Porque é o grande símbolo, né, que é a própria Torre do Terror. Eu vou falar, eu sou apaixonado por essa atração. Eu adoro muito a atmosfera dela, sabe? A atmosfera é muito boa. A música que toca no fundo é muito da hora. A queda em si da atração, eu acho ela bem ok. Ela é bem boa,
bem divertida. Porque na minha cabeça, eu pensava que, tipo, o elevador ele ia descer de uma vez. Mas não, o elevador ele na verdade é puxado pra baixo, depois ele é subido pra cima. Tipo, falando dessa forma pode até parecer que ela é bem intensa, mas confia em mim. Ela é uma atração que é bem de boa. Bem de boa mesmo até pra criança. Tá bom, pra criança talvez não, porque ela pode ser um pouco assustadora, sabe? Se a Haunted Mansion já não era assustadora, a Torre do Terror, ela é bem mais assustadora, cara. Eu acho que é a atração mais assustadora que a Disney já fez até hoje. Eu acho que ela nunca vai fazer uma atração igual a essa. Será que eu deixo ela no perfeito, cara? Porque eu acho ela muito boa. Eu acho ela uma atração excelente, mas eu não sei, cara. Eu não sei. Porque ela é muito boa, mas, tipo, a queda, ela poderia ser melhor. Vai pro perfeito, vai pro perfeito. Ali, mas tá sendo injusto. A lista é minha, eu decido aonde cada atração vai. Pronto, fim da história. Depois temos o Star Tours, que é o simulador do Star Wars. Eu sem hesitar já vou pra cá. Eu sei, eu posso estar exagerando, mas cara, eu não tenho o que fazer. Eu adorei essa atração, principalmente porque eu amo Star Wars. Star Wars é uma franquia de filmes que eu adoro do fundo do meu coração. E eu realmente não poderia deixar essa atração em uma categoria menor, sabe? Talvez ela entraria no ótimo, mas eu acho que tem uma coisa que faz essa atração destacar. A coisa que me faz eu gostar bastante dela é o fato de que, tipo assim, toda vez que você vai, a animação, né, que toca o filminho, né, que ele simula, ele sempre muda, são 100 variações diferentes, ou seja, sempre uma experiência nova cada vez que você vai, o que contribui para ela ser talvez uma das melhores atrações dos parques da Disney. Eu acho ela uma atração muito boa, eu achei ela maravilhosa, eu achei ela incrível, ela vai entrar no perfeito sem hesitar. Aí agora nós temos o Toy Story Mania. Toy Story Mania, ele é um simulador, ele é bem parecido com o do Buzz Lightyear, né, do Magic Kingdom, só que eu acho o Toy Story Mania um pouco melhor, porque além, né, do tema, né, agora não ser apenas o Buzz, sim, a turma toda, né, do Toy Story, ele é bem mais rápido e bem mais competitivo do que o do Buzz Lightyear, na minha opinião, porque do Buzz Lightyear ele é bem lento e bem devagar, o Toy Story já é um pouco mais rápido, e também os alvos do Toy Story Mania, eles são 3D, né, eu acho ela uma atração bem da hora, bem competitiva, e aí vai entrar aqui no ótimo, como uma das minhas melhores. Aí nós temos, né, os carrinhos de bate-bate dos aliens, né, dos aliens do ET, né, que é lá do Ugarra. Eu gosto bastante dos aliens. A atração deles, né, quando eu fui, eu achei uma atração muito daorinha, muito legal. Eu acho que eu fui nela, eu acho que mais de uma vez, mas é porque eu era bem pequeno da outra vez que eu vi. Mas ainda assim eu acho que vale a pena. Vale a pena, principalmente se você tiver com criança pequena, muito divertido. Aí nós temos a montanha-russa do Slink, o Slink Dog Dash. Assim como a dos 7 anões, ela é uma montanha-russa que não é tão rápida, ela não é, sabe, tão radical assim, mas eu acho uma montanha-russa legal. Ela já vai entrar aqui no ótimo, porque ela é como se fosse uma mistura entre a Space Mountain, né, que é uma montanha-russa que ela é um pouco rápida assim, com a dos 7 anões. Só que, né, ela tem bem mais curvas e bem mais coisas. Aí nós temos depois a Star Wars Rise of Resistance. Eu adoro essa atração também, eu acho que ela é bem divertida, ela é bem boa. Eu não sei dizer se ela chega no mesmo nível da Star Tours, eu ainda achei a Star Tours melhor. Ela entra sim, ela entra. Eu ouço o pessoal falar que é a melhor atração do Hollywood Studios. Eu não sei dizer se é a melhor, mas ela é com certeza uma das melhores. Eu adoro essa atração. Ela é bem parecida com essa do Remy, só que tipo, ela pega tudo que o Remy fez e tipo, multiplica por 10. Ela é bem melhor, os efeitos são bem melhores, os animatrônicos são melhores. Cara, tudo nessa atração, ela era o que eu queria que essa atração do Remy fosse. Ela foi bem melhor mesmo. Aí nós temos a Millennium Falcon. Ele é parecido com esse da Mission Space, mas pelo fato de que eu não cheguei a falar isso da Mission Space, mas a Mission Space, apesar dela ser um simulador, ela é interativa também, ou seja, tem alguns momentos onde você precisa apertar alguns botões também. A Millennium Falcon, ela também é parecida, mas ela é bem mais prazerosa do que a Mission Space, porque além, né, do fato de você não precisar ter que ficar em um lugar que quase acaba com a sua pressão, você tem também mais controle, ela é bem mais interativa, sabe, você pode controlar a nave mesmo, sabe, você pode virar pra esquerda, pra direita, pode atirar, cara, é muito da hora, e tipo, por ela ser interativa, ela muda, sabe, cada vez que você vai. Bem parecida com Star Tours, mas ainda assim, eu achei Star Tours melhor. Aí agora nós temos o Muppet Vision 3D, né, os Muppets 3D. Ele é bem parecido com o Mickey's PhilharMagic. Vocês podem ver que tem várias atrações que são parecidas umas com as outras. Só que, né, às vezes uma pode ser melhor do que a outra. E é basicamente isso o caso do Muppets 3D. Ele é bem melhor comparado ao do Mickey's PhilharMagic, porque ele tem bem mais efeitos, ele tem mais animatrônicos, ele tem pessoas
pessoas, né, fantasiadas. É uma atração que eu acho que é bem melhor comparada ao Mickey's Thriller Magic. Apesar de eu ter ido nela apenas uma vez há bastante tempo, eu ainda me recordo de muita coisa dela, porque é uma atração que eu acho muito boa. E é uma pena que eu nunca mais vou poder ir nela, porque, pra vocês que não sabem, ela fechou recentemente. O quê? Sim, pra quem não tava sabendo, ela fechou agora porque a Disney ela vai reconstruir, né, toda a área dos Muppets pra virar, né, Monstrópolis e Monstros S.A. Mas ainda é uma pena que vão tirar os Muppets 3D por causa disso. Agora, né, vamos falar um pouco sobre esses dois espetáculos aqui. Temos o espetáculo do Indiana Jones e do Fantasma. O Indiana Jones, eu fui, né, uma vez nele há bastante tempo, mas tipo, apesar de eu ter gostado bastante dele, eu vou dizer que é uma atração que eu preciso ir novamente pra ter uma nova opinião. Porque, né, eu me lembro de certas coisas, mas tipo, não tanto assim. É uma atração que eu preciso ir de novo pra ter uma nova opinião. Então ela vai ficar aqui nessa categoria. Agora, o Fantasmic, vai pra cá, vem pra cá. Vai ficar até na frente do Castelo da Cinderela. Porque, cara, eu amo essa atração. Eu amo essa atração do fundo do meu coração. Vocês não têm noção do quanto que eu sou apaixonado pelo Fantasmic. Tipo, se o show de fogos do Magic Kingdom já era bom e esse aqui também era muito bom, o Fantasmic, ele pega o que deu certo no show de fogos do Magic Kingdom e no show, né, no Luminous, que era do Epcot, pega tudo e multiplica por 10. Cara, é um dos shows mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu sei que os fogos do Magic Kingdom, eles são melhores emocionalmente falando, mas o Fantasmic, ele é espetacular do início ao fim, porque ele tem encenações, né, com pessoas reais, né, fantasiadas, tem projeções na água, tem fogos, cara, é literalmente o combo da perfeição. É, na minha opinião, o melhor show que a Disney já fez até hoje. E também eu acho que a coisa que pra mim define o que é a Disney, o que é o Walt Disney World, o que é Orlando pra mim. Sempre quando falam de Orlando, sempre quando eu falo de qualquer coisa envolvendo a Disney, esse show é o que vem na minha cabeça, porque ele é pra mim o que significa. Ele e o show de fogos do Magic Kingdom são as duas coisas que pra mim são o significado da Disney, na minha opinião. Inclusive eu amo tanto essa atração, calma aí, que eu preciso fazer uma coisa. Ele também, né, tem a apresentação com o Mickey Aprendiz de Feiticeiro, que na minha opinião é uma das minhas versões favoritas do Mickey. Olha aqui, ó, isso aqui foi um presente que o meu tio me deu, mas ainda assim, ó, ele é muito bonito, ele é muito fofo, cara. Eu adoro esse Mickey, eu adoro o chapéu dele. Eu adoro esse Mickey Aprendiz de Feiticeiro. É uma das minhas versões favoritas desse personagem. Amo com muito carinho. Ok, agora por último nós temos o Animal Kingdom. Primeiro nós temos, né, o Safari, né, o Kilimanjaro Safari. Eu acho uma atração que é bem da hora, né, porque é literalmente um safari mesmo. Você vai passando e tem uns bichos de verdade, né. Tem girafas, tem elefantes, tem... Eu não vi leões, mas, né, eu sei que existem leões. Eu acho uma atração bem legal. Eu vou deixar no bom. Eu vou deixar no bom, que eu acho uma atração legal, sabe? Porque, né, pelos bichos eles serem de verdade também, tem muita probabilidade, né, dos bichos não aparecerem no momento. Você infelizmente não consegue ver. Depois nós temos a expedição ao Everest, né, Expedition Everest. É uma das atrações mais conhecidas do Animal Kingdom. Ela entra no excelente, eu acho uma montanha-russa que é muito legal. Ela é bem divertida porque, tipo, chega um momento que ela tá andando, aí chega um momento que ela chega lá em cima, no topo da montanha, daí os trilhos, né, estão todos quebrados. Aí ela para, aí ela começa a andar de costas, cara. É muito da hora essa atração, eu achei ela uma das melhores do parque, sem sombra de dúvidas. Aí nós temos o simulador do Avatar, né, que é aquele simulador onde você vai voando em cima daquele bicho lá que eu esqueci qual o nome, mas que é do Avatar. Cara, eu vou dizer, entra no S. É um dos melhores simuladores que eu já fui na minha vida, cara. Eu não sei dizer o que foi. Isso não é um simulador, isso é uma experiência completamente nova, porque você tá literalmente montado dentro do negócio, cara. A imersão é tanta que você consegue sentir o cheiro, você consegue, né, tipo, joga água na tela, daí a água vai na sua cara, você consegue sentir a respiração do bicho, você consegue sentir o bicho respirando. O quê? Cara, é uma imersão tão grande que eu acho que eu nunca vi outro simulador fazer algo parecido com isso. É uma das melhores atrações dos parques da Disney, de todos os tempos, cara. Eu realmente não consigo dar uma nota menor pra ela. A imersão que isso aqui é simplesmente fantástica, fantástica. Eu acho que até entra aqui, ó, pra ficar na frente dos outros simuladores aqui, que ela é maravilhosa, Pra finalizar nós temos, né, o
Festival of the Lion King, que é uma apresentação, né, estilo a essas outras, só que ela não é uma apresentação, né, final, não é uma apresentação que, tipo, do final do parque, não, ela é uma atração que você pode pegar e ver, com a temática, né, do Rei Leão. Ela é bem parecida com esse do Fantasmic, só que com a única diferença de que ela não é algo magnífico, ela é uma atração que é bem legal, sabe? Eu acho que ela tá, não, eu acho que o bom é bem justo com ela. Tem algumas coisas bem legais que eu me lembro dessa atração, ela vai entrar no ótimo, eu acho uma atração ótima, a temática é muito boa, e também as ensinações, né, porque tem um pessoal que faz acrobacias, faz coisas, né, bem estilo um circo, né, quase como se fosse um circo do Rei Leão, vai entrar aqui com certeza no ótimo. A gente, né, já finalizou as atrações da Disney, agora vamos para a Universal Studios, começando com o próprio parque da Universal Studios. Aí nós temos o Despicable Me Minion Mayhem, né, o meu malvado favorito. É um simulador que é bem legal, acho ele bem divertido, é bem engraçado, tem toda a essência do filme. Eu gosto bastante dos Minions, do meu malvado favorito em si. Aí a atração, eu achei ela uma atração bem legal. Um simulador que não é tão intenso assim, ele é bem mais leve em comparação, ele é bem mais tranquilo. E eu achei uma atração que é bem daorinha, tá? Pra você que gosta do meu malvado favorito, você que gosta dos Minions, é uma atração que com certeza vale a pena você conhecer. Vocês podem perceber que a Universal, ela vai ter mais simuladores do que montanhas russas, mas ainda assim, apesar de ter mais simuladores, os simuladores eles são espetaculares. Eles são, sabe, incríveis. E o próximo que nós temos é o Transformers The Rider 3D. É uma atração que eu acho muito da hora. Ela é muito boa mesmo, sabe? Eu acho que é uma das melhores, assim, do parque. Tá quase entrando no perfeito. Porque, né, ela é como se fosse um carrinho, né? Parecido com esse do Rise of the Resistance e do Ratatouille. Só que, né, o do Transformers, ele é bem mais intenso e bem mais rápido, vamos dizer assim. Eu achei que é uma atração que é muito da hora, muito divertida. Eu só acho que ela só entra no ótimo, porque, tipo, apesar dela ser tudo isso, o brinquedo, né, quebrou da primeira vez que a gente foi, sabe? A gente foi no brinquedo, aí ele acabou quebrando e daí eles nos deram, né, deram pra gente uma segunda chance, né, pra gente ir, uma segunda volta. Então acho que por causa disso, ela vai entrar aqui no ótimo. Quase entrando perfeito, mas ela entra no ótimo. A próxima que nós temos é Race Through New York, starring Jimmy Fallon, que é, eu acho que, na minha opinião, o simulador mais aleatório que já teve nos parques da Universal, que é o simulador do Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, pra vocês que não sabem, é aquele apresentador muito famoso que apresenta, né, aquele show da NBC, que é o The Tonight with Jimmy Fallon. Aí, né, fizeram um simulador que é basicamente uma corrida onde você faz contra o Jimmy Fallon, uma corrida sobre Nova York. E, cara, tipo, eu sei que pode parecer algo super estúpido eu falando, mas confie em mim, é um dos melhores simuladores que já teve dos parques da Universal. Eu acho que eu até diria que é melhor do que o Transformers, porque ele é bem da hora, cara. Os efeitos são muito bons, a ambientação é muito da hora, sabe? Você realmente se sente andando por Nova York. É uma atração que eu acho muito da hora. Ela vai entrar aqui no ótimo, sabe? Sem hesitação, acho uma atração muito boa. Mas, né, é mais isso. Aí depois nós temos a Vingança da Múmia, né? Que é a montanha-russa da Múmia. Cara, eu vou dizer pra vocês, era uma atração, né, que eu fui sem saber nada. Tipo, apesar de muita montanha-russa, né, eu ter ido agora, né, pela primeira vez, eu pelo menos já tinha alguma noção ou conhecia pelo menos alguma coisa dela. A da Múmia, eu não sabia de absolutamente nada, sabe? Eu sabia que era uma montanha-russa no escuro, mas eu não sabia literalmente de nada. Eu não sabia como é que era, eu não sabia literalmente de nada. E acabou que virou uma das minhas atrações favoritas desse parque, cara. Mano, ela é uma montanha-russa bem diferente, porque ela é toda fechada no escuro, mas ela é uma montanha-russa que, tipo, brinca com o seu psicológico, sabe? Ela brinca com os seus medos. Eu, particularmente, eu não senti medo, mas, tipo, ela é medo nível a Torre do Terror, sabe? Tipo, onde você vai andar pelos negócios, você já começa a ficar um pouco desconfortável. E que pode ser um pouco assustador demais pros menores, né? Mas ainda assim, confie em mim, uma das melhores atrações que esses parques vão ter. Aí agora nós temos o The Simpsons Ride. Cara, eu vou falar pra vocês, eu adoro os Simpsons. Eu acho os Simpsons uma das minhas franquias um dos meus desenhos animados favoritos. E essa atração aqui, ela é ótima, eu adoro ela. Só pra você ter uma noção, essa, né, atração, o parque, né, dos Simpsons, né, a área dos Simpsons dentro da Universal, foi o primeiro contato que eu tive dos Simpsons na minha vida, sabe? Tipo, foi a primeira vez que eu conheci os personagens e que eu conheci todo aquele universo. E por isso, eu acho que essa atração, ela tem um significado muito grande pra mim. Inclusive, aí agora eu já vou parar o vídeo de novo. Além do Mickey, né, do Mickey Aprendiz de Feiticeiro, também tem um Bart Simpson. Aqui, ó, olha que lindo. Esse aqui, no caso, não foi presente. Eu mesmo que comprei, né, lá no Parque da Universal. É muito fofinho esse Bart, olha aqui, ó.
fofinho, maravilhoso. Mas enfim, né? Eu deixo isso de lado. Eu acho uma atração que é ótima. Tipo, eu não acho que entra no perfeito, porque eu acho que se entrasse perfeito, aí eu acho que seria a minha nostalgia falando mais alto. Mas é uma atração que é ótima. Eu acho que ela é ótima, ela é incrível e maravilhosa. Ela entra aqui no ótimo sem hesitação. Agora vamos falar de Harry Potter, meus amigos. Você é um bruxo, Harry. Um quê? Eu comecei a gostar agora recentemente, que eu fui, né, nos parques e comecei a entender melhor do universo. Inclusive, né, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Desculpa se eu tô parando pra mostrar produto, mas eu não consigo me contentar, cara. O capitalismo. Aqui, ó, eu tenho a varinha. Eu tenho a varinha do Harry Potter. Olha aqui. Isso aqui, assim como o Mickey, ele foi um presente, mas dessa vez quem comprou foi a minha mãe. Lá no parque, do próprio parque da Universal. Eu implorei pra minha mãe pra ela me dar uma varinha dessa. E ela me deu. Olha aqui que lindo, maravilhoso. Só não me perguntem quando é que foi tudo isso, tá bom? Essa aqui é a montanha-russa, né? A escapada de Gringotts, né? Que é o cofre, né? Dos bruxos. Que fica lá no Beco Diagonal. Inclusive o Beco Diagonal é muito bonito, né? Tem o dragão que cospe fogo. Eu acho essa atração ótima. Ela é muito boa. É uma montanha-russa que é muito da hora, muito divertida. Ela tem uma queda, né? Que é bem no início, sabe? Ela tem uma queda bem no iniciozinho da atração mesmo, mas... Né, eu senti que faltava um pouco mais de adrenalina, porque eu senti que chegou uma parte onde ela já não tinha mais tanto. Mas ainda assim é uma atração que vale a pena. Vale a pena você conhecer, vale a pena você ir. Agora só acho que o único ponto negativo, né, em relação não só a essa atração, mas de todas as atrações do Harry Potter em si, é porque a fila delas é gigantesca, cara. As atrações do Harry Potter, elas demoram pra caramba, cara. Demoram pra caramba mesmo. Da mesma forma que o Expresso de Hogwarts. Então, eu diria que é uma atração que eu preciso de novo. É uma atração que, querendo ou não, acho que eu preciso de novo pra ter uma nova opinião. Porque, entenda, eu fui nessa atração numa época em que eu não sabia literalmente nada de Harry Potter. Assim como os Simpsons, a área inteira do Harry Potter foi meu primeiro contato que eu tive com a franquia em si. Então, eu não sabia de basicamente nada. E foi graças a essas atrações e esses lugares que me fez despertar curiosidade em conhecer melhor o universo, sabe? Conhecer os personagens, conhecer os filmes. E agora eu tô lendo também os livros. Sim, eu tenho os livros aqui do Harry Potter comigo, já tô começando a ler. E tá sendo bem da hora, né? Conhecer essas atrações e tudo mais. Ok, já falamos aqui da Universal Studios, agora vamos para o Islands of Adventure, que é considerado por muitos como o melhor parque de todos. E começamos com o simulador do Homem-Aranha, né? Que é o The Amazing Adventures of Spider-Man. Eu acho essa atração, ela vai pro perfeito. Ela tem o mesmo sistema do Transformers, só que o Homem-Aranha, eu acho que ele consegue ser 10 vezes melhor. Não sei dizer se é mais intensa, mas eu acho que a intensidade tá no mesmo nível. A animação também, ela é muito boa, ela é muito divertida, ela entra no perfeito. Eu acho essa atração muito boa, ela praticamente não tem falhas pra mim. Ela é uma atração que é, tipo, mesmo as pequenas falhas que ela tem, podem ser completamente ignoradas. Aí depois a próxima atração que nós temos é o barco, né, do Popeye. Que é o Popeye e o Brutus, né? Que é como se fosse um brinquedo aquático que fica no Island of Adventure. Eu vou falar, a minha experiência com ela não foi das melhores, porque eu fui, né, nessa atração mais ou menos no inverno. E você sabe que no inverno nos Estados Unidos faz muito frio. Mas tipo, quando é muito frio, é muito frio mesmo, ou seja, no verão faz muito calor e no inverno faz muito frio. E aí eu acho que eu fui na pior época do ano pra ir nessa atração, porque a gente saiu todo encharcado e com frio. Mas tipo, falando da minha opinião em relação a essa atração, eu acho uma atração legal, sabe? Ela molha bastante, então vá com isso em mente. Agora, né, se você for nessa atração, não vá no inverno de jeito nenhum. É melhor ir nessa atração no verão, porque no verão, pelo menos, né, você se refresca bastante. Aí a próxima que nós temos é o simulador do King Kong. Eu tava com uma expectativa bem alta pra essa atração, mas tipo, tava bem alta mesmo, mas no fim é uma atração bem meh. Tipo, não dizendo que é ruim. Eu acho uma atração legal, acho uma atração divertida, mas eu acho que é uma atração muito sem sal, sabe? Eu diria que falta alguma coisa nela. Falta alguma coisa pra deixar ela melhor, vamos dizer assim. Falta alguma coisa nela. Jurassic Park River Adventure, que é o brinquedo aquático do Jurassic Park. Vocês deram pra perceber que tem bastante atração aquática no Island of Adventure. E essa aqui do Jurassic Park, ela é ótima, cara. Ela é muito da hora. Ela consegue captar muito bem a essência do filme. Porque, tipo, eu me lembro quando a primeira vez que eu fui, foi quase, né, a primeira vez em que os paleontólogos, né, lá do primeiro Jurassic Park encontraram aqueles dinossauros, cara. A minha experiência foi literalmente igual.
fiquei boca aberta quando eu vi aqueles animatrônicos. Os animatrônicos, eles são muito bem feitos. E a atração em si é bem da hora. E ela molha bastante, assim como a do Popeye. Acho que o Popeye ainda molha mais, mas a do Jurassic Park, ela ainda é bem refrescante, bem divertida. Acho que ela só não entra no perfeito porque, né, acho que faltou alguma coisinha, sabe? Porque é uma atração que eu já fui há bastante tempo e que talvez eu precise de uma nova opinião em relação a ela. Apesar de eu ter só ido uma vez nela há bastante tempo, eu ainda tenho muitas recordações boas em relação a essa atração. E é uma atração que eu acho divertida pra caramba. O próximo é o Voo do Pterodátilo. Eu não me lembro de muita coisa dela também, então ela vai pra cá. Aí nós temos a Velocicoaster, que eu não preciso dizer nada. Eu não preciso dizer nada, vai pra cá. Eleita mais de 4 vezes a melhor montanha-russa do mundo. E eu realmente, eu não consigo discordar. Eu sei que eu fui muita montanha-russa aqui, muitas montanhas-russas mesmo, mas a Velocicoaster, ela tem algo que eu acho que muita montanha-russa não tem. Eu não sei dizer o que foi, mas a experiência de andar nisso aqui foi diferente de qualquer outra montanha-russa que eu fui. Não apenas em Orlando, mas na vida, cara. Eu acho que não teve nenhuma montanha-russa que conseguiu chegar ao nível da Velocicoaster. Ou vai chegar no nível, porque ela é basicamente perfeita pra mim. Ela é uma montanha-russa que é perfeita em todos os aspectos. E ela também é rápida, cara. O nome Velocicoaster não é à toa. Ela é rápida pra caramba. O próximo agora é o simulador do Harry Potter, que é no caso o simulador que fica em Hogwarts, né, no castelo de Hogwarts. Eu acho uma atração que é muito boa, sabe? Ela quase entra no perfeito. Será que ela entra? Ai, cara, eu realmente não sei se ela entra, porque ela é uma atração tão boa, eu acho uma atração tão legal, tão divertida, mas ela entra. Ah, vai perfeito, vai perfeito, vai perfeito. A lista é minha opinião. A lista é a minha opinião. Então acho que ela entra no perfeito sim. Ah, mas você tá exagerando. Eu não quero saber. A lista é minha. Eu que decido onde cada montanha-russa, cada atração vai. Ok, mas falando sério agora. É uma atração que é muito divertida. Eu acho o simulador, né, muito da hora. A imersão é muito da hora. Tem muitas referências ao filme e aos livros, cara. Tem as árvores, né? Aquelas árvores com vida que ficam batendo nas coisas. Você até passa pelo campo de quadribol. Você passa pelo campo de quadribol. Só por isso eu acho que ela já entra no perfeito, porque é muito da hora. O próximo, né, é a montanha-russa do Hagrid, né, que é a moto, né, aquela moto que o Hagrid usa. Eu acho uma montanha-russa muito ótima. Eu vou contar um pouco, uma curiosidade. A gente foi nessa montanha-russa, eu fui pela primeira vez. Aí eu via o pessoal indo, aí eu pensava, não deve ser muito rápido, tão intenso, porque na minha cabeça era uma montanha-russa que era bem de boa, era bem tranquila. E cara, eu tava muito enganado. Ela é uma montanha-russa que ela é bem intensa, cara. Tipo, apesar de não parecer, ela é bem rápida, tem muita curva. Não tem loop, né? Mas ela é uma montanha-russa que ela é bem rápida. Eu digo que foi uma surpresa pra mim, né? Porque eu não tava esperando, mas foi uma surpresa legal, de qualquer forma. Foi uma experiência boa porque eu consegui tirar uma impressão errada que eu tinha sobre essa montanha-russa. Então ela entra no ótimo. Não entra no perfeito, eu não acho que ela talvez entre no perfeito, mas ela com certeza quase entra. Tipo, quase. Tipo, muito, muito, muito quase. Depois nós temos o The Cat in the Hat. Ou, né, traduzido para o português, o Gatola na Cartola. Tradução 10 de 10, inclusive. É uma atração que eu já fui há bastante tempo. Eu lembro que eu fui nela muito quando eu era criança. Mas eu, sinceramente, eu não me lembro de muita coisa dela. Apesar de eu ter ido bastante, a minha memória em relação a ela não é das melhores. Então, ela entra no preciso ir novamente. Eu preciso ir de novo para ter uma nova opinião sobre ela. Aí, para fechar com os parques da Universal, temos o Epic Universe, começando pela Stardust Races, que é a montanha-russa. Foi a primeira montanha-russa que a gente foi. O Epic Universe foi o primeiro parque, né, que a gente visitou de todos. E eu acho que a Stardust Races foi um começo muito bom pra gente, porque, né, foi a primeira atração, né, de todos os parques que a gente foi. Ela é uma atração que é muito boa. Na minha opinião, a melhor do parque inteiro. Aí, né, é como se fosse dois carrinhos que vão andando, né, simultaneamente. Quase apostando uma corrida, mas não é bem uma corrida, mas é bem da hora. Eu adoro essa atração. E é uma montanha-russa que eu achei muito da hora. Apesar de eu ter ficado com os olhos fechados e ter colhido metade da atração inteira, eu simplesmente adorei ela. A sensação de ter ido nisso aqui pela primeira vez foi espetacular, cara. Foi espetacular. Aí agora, né, vamos para o Mario Kart. Mario Kart Bowser's Challenge. Eu diria que é o simulador mais diferente de todos. Porque enquanto os outros simuladores, né, eles têm essa coisa, né, de você andar pelo lugar, a coisa, o Mario Kart, ele é bem diferente, né? Ele é uma mistura do Toy Story Mania
com a corrida de Jimmy Fallon, porque é uma corrida, né, como o próprio nome já diz, porém, né, ela é toda interativa, você pode interagir com as coisas, só que, tipo assim, o que faz essa atração, ela ser mais diferente, é porque ela não é bem uma tela, né, igual o Toy Story, onde é uma tela onde você tem que atirar as coisas, não, o Mario Kart, ele é como se fosse um óculos, sabe, um óculos 4D, onde você vai passando e você vai conseguindo uns cascos, né? Um cascos de culpa-trupa, onde você tem que acertar nos inimigos. Olha, em mais, eu acho uma atração, né? A ideia dela é ótima, simplesmente ótima. Eu achei uma ideia incrível. Agora, a execução, ela entra no bom, cara. Ela entra no bom porque, tipo, a minha expectativa tava muito alta pra essa atração, sabe? Eu realmente tava muito ansioso. Eu acho que de todas as atrações era a que eu mais tava ansioso pra ir. Mas acabou que minha experiência com ela foi bem ok, sabe? Foi uma experiência ok. Eu não deixo lá no médio porque ela, pelo menos, ela funciona. Ela funciona. Eu acho que é uma atração que, tipo, ela não é grande coisa, mas ela funciona. Porém, né, eu acho que poderia ter sido melhor. Poderia ter sido mais prático. Continuando as montanhas russas, nós temos a maldição do lobisomem. O Epic Universe, né, ele tem várias áreas. Tem a área do Mario, tem também a área do Harry Potter e tem também a área dos monstros da Universal. Tem também a área do Como Treinar o Seu Dragão, né, mas a gente não foi em nenhuma atração porque, infelizmente, não deu, né, pra gente ir. A do lobisomem, eu acho uma atração muito da hora, porque é um carrinho, toda vez que ele passa, ele vai girando, né, o carrinho ele fica girando toda hora que você vai. Eu achei ela muito da hora, muito divertida. Aí eu acho que ela entra no ótimo por causa disso. E agora, né, nós temos o Harry Potter, né, e a Batalha do Ministério. Vem pra cá, vem pra cá. Eu sei que eu posso estar exagerando, mas, cara, eu acho essa atração perfeita do início ao fim, cara. Porque eles conseguiram recriar literalmente todo o Ministério da Magia. Eu tô até mostrando aqui o vídeo, aqui ao lado, do próprio... de como é que ficou o Ministério da Magia, cara. É algo simplesmente absurdo de tão bem feito, cara. É algo que eu realmente não vi nenhuma atração fazendo. Então ela vai pro perfeito sem hesitação. Então, gente, eu acabei de me dar de conta de que eu não falei muito bem da atração em si, mas dando um pequeno contexto, ela funciona quase que da mesma forma que o outro simulador do Harry Potter, porém eu creio que o do Ministério da Magia, ele consegue ser melhor em vários aspectos, principalmente, né, pelos animatrônicos que são utilizados, pelos efeitos e tudo mais. É uma atração que eu acho simplesmente perfeita. O único ponto negativo eu diria que é a fila, que foi talvez de todos a que mais demorou acho que umas 4 horas ou mais, porém eu acho que valeu totalmente a pena. Foi, na minha opinião, o melhor simulador do Harry Potter de todos que eu já fui. Pra finalizar, finalmente chegamos nos últimos, que é justamente as atrações do SeaWorld e do Busch Gardens. São 3 do SeaWorld e 2 do Busch Gardens. A primeira, né, é a Icebreaker, que foi a primeira montanha-russa que a gente foi. Icebreaker, eu acho que é uma montanha-russa bem legal. Acho uma montanha-russa muito boa. Eu achei ela ótima. Ela vai pro ótimo. Bom, eu não acho que não. Bom são para aquelas montanhas-russas que são tipo, legal, mas que poderia ser melhor. O Encontro da Orca. O Encontro da Orca, né, é o Encontro da Baleia. Acho uma atração bem divertida, bem da hora. Ela entra no ótimo com certeza também, porque além, né, de ser a própria orca aparecendo, né, também... eles contam, né, um pouco da curiosidade das orcas. Eu acho uma atração legal. A Kraken eu também acho ótima. Eu acho que ela quase entra no perfeito. Ela quase entra. Eu só acho que precisava, né, ser um pouquinho mais rápida. Ela tem 6 loopings, cara. Eu consegui uma montanha-russa que tem 6 loopings. Eu me orgulho bastante disso. E por último, né, nós temos as 2 montanhas-russas, né, do Busch Gardens que eu fui, que é a Aranguase e a Sheikra. Vou começar logo pela Sheikra, que eu acho que ela é uma montanha-russa ótima, cara. Ela entra no ótimo porque ela foi talvez uma das montanhas-russas mais divertidas que eu fui. Tem uma noção, né, pra eu dizer, o carrinho ele tá andando, aí chega um momento que ele, né, ele vai descer, aí ele para, aí, né, aparece uma vista, aí passa uns 5 segundos, aí depois ele desce. Cara, o frio na barriga que isso dá é muito grande, mas ainda assim é muito boa. E por último nós temos a Aranguase. Ok, eu sei que alguns de vocês vão me matar, mas infelizmente eu não consegui gostar dessa montanha-russa. Olha, eu sei que ela é uma das montanhas-russas mais rápidas. Ela é nível Velocicoaster. Ela, tipo, é nível Velocicoaster, talvez até mais intensa. Ela é bem alta, ela é bem rápida, mas infelizmente... apesar disso, eu não consegui gostar dessa atração, cara. Falando de maneira honesta, sendo honesto mesmo com vocês. Alguns de vocês podem até me matar, mas, cara, eu realmente não tanquei. Porque, né, eu não tenho problema com uma montanha-russa ser muito intensa. Eu acho que até é legal quando uma montanha-russa, né, é bem intensa. Mas existe uma diferença entre uma montanha-russa ser bem intensa
e é uma montanha-russa ser divertida. Porque a Velocicoaster, ela é intensa, mas eu pelo menos achei ela divertida. Eu consegui achar prazer nela. Mesma coisa com a Múmia, mesma coisa com o Aerosmith, mesma coisa com todas as outras atrações que estão aqui, né? Todas as outras montanhas russas. Elas podem não ser muito rápidas ou super intensas, mas eu achei elas divertidas. Não foi o caso da Aranguaz. A Aranguaz eu realmente não consegui tancar, infelizmente. E dessa forma nós terminamos a nossa lista. Sim, desculpa se eu demorei bastante, fiquei enrolando, explicando, né, algumas atrações, mas no fim eu acho que eu consegui, né, terminar tudo que eu tinha pra falar. Enfim, essas, né, são o que eu considero, né, as minhas atrações favoritas, né. Não coloquei nenhuma no ruim, porque eu acho que nenhuma merece, né, estar no ruim. Eu acho que a maioria, né, entra do bad pra bom. Então, né, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dele. Se vocês gostaram, né, deixa um like, se inscreva no canal pra vocês não perderem, né, quando sair vídeo novo. Então é isso. Fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima. Fui! Oh boy, my favorite seat. Uh-oh. Excuse me, do you mind?